todos, bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada no estado da Flórida e hoje o assunto é a continuação de perdão, né? Então, na outra semana nós falamos sobre o I-601A, que é quando a pessoa tem entrada ilegal no país e também tempo ilegal no país. E hoje nós vamos conversar sobre o I-601, que é um pedido de perdão por conta de fraude na emissão do visto, ou então até mesmo qualquer tipo de fraude quando você está procurando ou você está fazendo uma petição para um benefício imigratório. Quando que esse perdão geralmente é usado? Geralmente, você vai estar aqui nos Estados Unidos, você vai ter já feito não somente a petição do seu parente, mas também a petição do Green Card, e possivelmente você já vai ter tido uma entrevista que o oficial vai te dizer que você vai precisar de um perdão por conta de qualquer fraude que tenha tido na sua emissão de visto ou qualquer outra documentação. Uma coisa que é importante, a gente fala sobre vários tipos de perdão, mas a base do perdão continua sendo a mesma. Você vai precisar de um parente direto seu, tá? Que seja o parente qualificante para que você possa fazer o pedido do perdão. Geralmente, quando você faz isso com o pedido já do Green Card, ou por pais que já estão pedindo para os filhos, ou filhos que estão pedindo para os pais, ou então cônjuge, tá? Lembrando que geralmente você vai passar por uma entrevista inicial antes de você poder fazer o pedido do perdão do I-601, e aí em seguida você vai ter geralmente uma segunda entrevista para também fazer a decisão do perdão. Dependendo da situação, dependendo da sua situação específica, o profissional vai fazer uma análise do caso, porque tem algumas situações que vale a pena você já fazer o pedido do perdão juntamente com o pedido do Green Card, quando você faz o pedido completo no início do seu caso. Mas, mais uma vez, é de caso a caso. Relembrando que, quando a gente fala sobre esse tipo de perdão, o que nós estamos tentando provar para a imigração? O ponto foco desses tipos de perdões é que você tem que mostrar para a imigração que o cidadão americano ou residente permanente, que são os seus pais ou o seu cônjuge, vai sofrer dificuldades extremas se você tiver que ir para o seu país de origem para fazer o processo consular e pegar o Green Card fora do país. O que são dificuldades extremas? A gente começou a falar um pouco da última vez que a gente falou sobre perdão e nós vamos ressaltar isso. E para as pessoas que não viram o último vídeo sobre perdão, que não querem também perder esse vídeo ou que já têm interesse no assunto, inscrevam-se no nosso canal para vocês não perderem esse vídeo e também voltem no nosso canal no último episódio sobre perdão para que você possa saber mais, até mesmo para você ter uma ideia de qual quadro você acha que você se encaixa, né? Eu falo acha, galera, porque você já sabe que comigo eu sempre prefiro que vocês vão primeiro falar com um profissional para que vocês possam ter o seu caso analisado, porque cada caso é um caso. Enfim, como nós falamos sobre dificuldades extremas, nós estamos falando sobre situações econômicas, estamos falando sobre situações profissionais, estamos falando sobre até mesmo a educação, estamos falando sobre saúde. E uma coisa que às vezes as pessoas não entendem de primeiro, ou às vezes até não pensam sobre, é que muitas vezes casos de imigração causa muito estresse. E dependendo da situação, é uma tensão familiar que se necessita de um cuidado até mesmo de profissionais. Tem gente que fica com pressão alta, tem gente que desenvolve depressão ou ansiedade por conta disso. E todos esses tipos de situações de saúde que são afetados por conta do processo imigratório são base, sim, para dar peso ao seu pedido de perdão. Por quê? Você está demonstrando como que a sua situação e até mesmo a possibilidade de você ter que voltar para o seu país sem os seus pais ou sem o seu cônjuge afeta o cidadão americano ou o residente permanente.
Então, isso é importante. Esse é o nosso foco quando a gente está fazendo o perdão. Mais uma vez, o efeito negativo não é no beneficiário, não é sobre o imigrante, mas sim no cidadão americano e no residente permanente. Por quê? Porque, de uma certa forma, os Estados Unidos, como você ainda não é um cidadão americano e você ainda não é um residente, a preocupação deles por você é muito mais limitada. A preocupação dos Estados Unidos é muito maior pelo cidadão americano ou pelo residente permanente. Então, o foco deles é como que todos esses eventos vão afetar o cidadão americano ou o residente. Então, mais uma vez, falamos sobre saúde. Uma vez eu tive um caso que, em específico, os dois já eram bem mais senhores, né? Bem mais velhos. E um dos argumentos que nós usamos foi exatamente sobre a idade. Número 1, porque você tem que mostrar qual seria o fator negativo se a pessoa decidir ficar aqui nos Estados Unidos longe do imigrante, ou se o cidadão ou residente decide ir para o país de origem e esperar todo esse processo com o imigrante. Então, por um lado, se o cidadão ou residente fica nos Estados Unidos, nessa situação, nós mostramos que geralmente a distância causa vários problemas, mas que também pode causar uma separação e que para aquela pessoa nessa idade afetaria muito para ela nessa situação ter que recomeçar a vida e recomeçar o relacionamento, recomeçar a procurar um relacionamento novo se ela tivesse que ficar aqui e se separasse do marido. E quando nós estávamos vendo se a pessoa voltasse para o Brasil juntamente com o imigrante, a gente mostra que, especialmente no Brasil, há uma discriminação pela idade e que, dependendo da sua idade, o mercado de trabalho diminui muito. Então, se ela voltasse para o Brasil, a probabilidade dela conseguir um emprego por conta da idade dela e conseguir contribuir para casa, para conseguir, né, se manter enquanto esse processo estivesse rolando, era muito, muito limitado. Outro ponto também, quando você tem filhos, né, e os filhos são americanos, é muito difícil e a gente, mesmo os filhos não sendo base para o perdão, nós mostramos o efeito que teria nos pais se os filhos tivessem que voltar juntamente com os pais para o Brasil por conta da falta de habilidade de adaptação por conta da língua. Uma vez que a criança está sendo alfabetizada aqui, já está indo para a escola aqui, enfim, tem uma vida toda aqui. Tirar ela daqui e levar ela para o Brasil seria, sim, uma dificuldade extrema para os pais pelo sofrimento que a criança iria passar com essa adaptação no Brasil e até mesmo causando outros problemas no desenvolvimento dela, dependendo da idade que ela esteja, tá? Então, isso também é um ponto que nós mostramos quando falamos sobre dificuldades extremas. Outra coisa que a gente também conversou da última vez, quando a gente fala sobre a profissão, né? Com a profissão, dependendo da profissão que você tenha, especialmente profissões que requerem licenças aqui nos Estados Unidos, ou então que a matéria é completamente diferente no Brasil, mais uma vez, se você tiver que ficar nos Estados Unidos, a gente mostra o peso que seria você ter que sempre ficar se preocupando com 2 casas, obviamente. E também, se você tiver que relocar ao Brasil, nós mostramos que, se você não tem a mesma base de educação para esse tipo de profissão no Brasil, você não vai conseguir as suas licenças lá, você não vai conseguir atuar na sua profissão, que significa que você não vai conseguir também ajudar para manter a sua casa. E tudo isso que a gente está falando, nós estamos falando sobre as dificuldades extremas para o cidadão americano ou residente permanente, tá? Não é nem o imigrante. Estamos falando somente dos parentes que se qualificados para o perdão. Outra coisa também, a gente fala sobre a proximidade. Quando a gente fala sobre pais, né, que são a base para o perdão, nós mostramos a proximidade com netos, família, a idade também,
Tem uma grande diferença entre o sistema de saúde aqui e no Brasil, dependendo da sua saúde, dependendo do que você está precisando, há uma grande diferença. Então, tudo isso é numerado para a imigração para mostrar que, mais uma vez, mesmo o perdão sendo aqui dentro dos Estados Unidos e mesmo ele sendo decidido durante a entrevista, o foco continua o mesmo. Nós estamos tentando mostrar para a imigração todas as dificuldades extremas que o cidadão americano ou o residente vai passar se aquele imigrante for forçado a voltar para o seu país de origem. Lembrando que, para o I-601, que é sim um perdão totalmente diferente, a pessoa entrou nos Estados Unidos com visto. Eles não entraram sem documento pela fronteira, entraram com visto, mas em algum ponto daquele visto houve algum tipo de fraude e por isso eles precisam desse perdão, tá legal? Então, mais uma vez, eu sempre falo, cada caso é um caso diferente. Você deveria sempre consultar um advogado e, como vocês sabem, o nosso escritório está sempre disposto a consultas, a poder dar para vocês a melhor possibilidade e as melhores opções para cada caso. Então, se você tem interesse, ligue, entre em contato com a gente. O nosso número é 954-773-8175 ou por e-mail no info@salvadorlawpa.com e continuem nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, no salvador.lw e também, mais uma vez, inscrevam-se aqui no nosso canal do Imigrante USA. A gente se vê na próxima.